nossa aula, certo? É uma aula ou são duas? Uma. Então, há duas aulas atrás, a gente encerrou, entre aspas, sobre patrimônio. Patrimônio histórico. Porém, o assunto não encerrou totalmente porque eu deixei isso aqui para a gente ver hoje. Material, por quê? Porque é físico. Por causa das pedras teatrais? Vamos lá. Imaterial, por quê? Por que ele seria imaterial? Porque não é funcionado como objeto. Geralmente não é concreto, né? Dependendo da peça. Vamos para o termo teatro. O que é teatro? O que é teatro? Para a gente saber se teatro é material ou imaterial, a gente tem que entender o que é teatro. A palavra teatro vem de teatron, num termo grego, que significa lugar onde se vai para ver. Então, a primeira designação de teatro é espaço de apresentação. Mas o teatro, ele também é a linguagem que é apresentada. O teatro também é o espetáculo. Então, nesse caso, ele seria considerado os dois? Exatamente. O teatro, ele é os dois. É a única linguagem artística que tem essa particularidade. Ele consegue ser patrimônio material e imaterial ao mesmo tempo. Certo? Porque nós temos os espaços de apresentação, como o o Teatro de Delfos, como o Coliseu, como o Globo, como o próprio Teatro Alberto Maranhão, que são patrimônios. Alguns mundial, outros regionais, né? E nós temos os espetáculos, que também são um patrimônio. É patrimônio cultural. As obras de Shakespeare, de Rossini, de Sófocles, são todas patrimônio. Então, no teatro, nós temos essa particularidade.
que a gente tem essa via. Professora, mas não tem outra, não existe outro aspecto cultural que seja os dois ao mesmo tempo? Não. A Capela Sistina é patrimônio material. O samba é patrimônio imaterial. Ah, professora, mas tem as letras das músicas. Mas mesmo assim, ainda é imaterial. Que a gente vai ter essa viagem entre esses dois aspectos do patrimônio é só no teatro. Ok? E aí, professora, mas por que o teatro ele é tão importante? Primeiro, todo patrimônio ele é importante por quê? Porque ele tem ele teve alguma importância cultural, social e política para a localidade onde ele viveu, onde ele existiu. Ou existe, né? Porque na verdade eles não podem sumir. Então, os espaços de apresentação, eles foram palcos para grandes momentos históricos. Vamos falar do Coliseu. O que é que acontecia no Coliseu? Poxa, eu esqueci uma lá. Combate de gladiadores. Combate de gladiadores. E o que eram os combates de gladiadores? Eram os grandes momentos de diversão na época do Império Romano. A galera tinha uma diversão meio tóxica. A galera tinha uma diversão meio tóxica, mas era a diversão deles. E também, fazendo uma crítica política, era onde se aconteciam um dos pontos, uma das vértices da chamada política do pão e circo, que a gente estuda quando a gente estuda Roma. Que o que era a política do pão e circo? O negócio estava pegando fogo, as pessoas estavam tendo problemas sociais, e aí o que a gente faz? Vamos todo mundo para o Coliseu fazer a batalha do século. Depois disso, o que acontecia? Todo mundo esquecia. Vocês conseguem ver alguma semelhança? Pois é, né? Era uma maneira de tirar a atenção daquela situação. Exatamente. Então, e além disso, ainda tinha no meio, porque não era só uma batalha, né? Eram várias. Geralmente se passavam no mínimo uma tarde no Coliseu. Então, entre uma e outra, muitas vezes na época da política do pão e circo, se jogava pão. Por isso o nome, política do pão e circo. Então, dava comida para o povo, a famosa cesta básica de antigamente, da política da gente. Né? Vamos jogar pão para a galera e vamos ver o povo se matar. E aí todo mundo esquece. E os espetáculos teatrais, eles têm uma importância social muito grande até hoje. Não só social, como também, se a gente for estudar a fundo, aí tem uma importância psicológica, filosófica muito grande. A gente pegar, por exemplo, Grécia Antiga, Édipo Rei. O que é que conta a história de Édipo Rei? Édipo é um cara que foi abandonado pela família por causa de uma profecia
sua história de vida, ele retorna à sua cidade e se casa com uma mãe. E é daí onde a gente tira um complexo psicológico chamado complexo de Édipo. Fora todas as outras questões filosóficas. Vamos pensar em Hamlet. Que danado é aquilo? O negócio é tão profundo que se você for estudar a fundo, você tem dor de cabeça. Ou depressão. Ou depressão, quem sabe? Ou, né? Por quê? Hamlet, a frase mais famosa de Hamlet. Quem lembra? Eu lembro. Ser ou não ser? Eis a questão. Então, é um mergulho para dentro do cara. E todas as outras questões políticas, as tramas, os conflitos que envolvem a história de Hamlet são conflitos políticos. E tudo isso é o quê? Já dizia Milor Fernandes, a vida imita a arte. Então, são questões da sociedade na época que vão para cima dos palcos. Se a gente prestar atenção, todas as histórias, todos os enredos, todos os conflitos teatrais, eles nada mais são do que conflitos sociais, políticos, psicológicos e filosóficos daquela comunidade, naquela época, ampliados e colocados dentro de uma história. E por aí vai. Então, isso faz o teatro uma linguagem artística muito importante para a sociedade, para a humanidade, na verdade. O teatro, ele vai começar a ser estudado e a ser pensado nessa importância dele já na Grécia Antiga, quando Aristóteles vai escrever a Poética. E aí tem um segundo livro que nem chegou a se tornar um livro publicado, era um manuscrito, e aí, de acordo com a história, esse manuscrito ele foi apagado junto com a queima da biblioteca de Alexandria, né, onde ficavam as maiores e principais obras até mais ou menos a Idade Média, onde foi mais ou menos que ele queimou. Então, nessa história, o livro que Aristóteles escreveu sobre a comédia, ele se perdeu. Mas aí nós temos a Poética, até hoje, falando sobre como era trabalhado a arte, como era feito o teatro na Grécia Antiga. E aí, nesse momento, Aristóteles vai falar de uma característica humana, emocional humana, que é despertada pela arte, ou pela apreciação da arte, que é a catarse. Alguém já ouviu falar em catarse? Não? Vamos lá, exemplificando a catarse. Quem aqui já viu ou ouviu, ou aconteceu consigo mesmo, de estar assistindo um filme e de repente se comover ao ponto daquele filme mexer com você sem passar o dia todo pensando ou chorando? Quem? Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo. Ou estava com uma emoção
através da arte. Então, vocês entraram em catarse. E a arte, ela tem esse poder de fazer a gente entrar em catarse. Agora, Cuscuz, que me desculpe, quem é que já conseguiu fazer isso terminando um cálculo matemático? Eu. Olha, eu estava com tristeza. Pois é muito difícil a gente em outra área de conhecimento a gente ter uma catarse nesse sentido, né? Ah, professora, mas eu li um livro e esse livro mexeu tanto comigo que eu fiquei me perguntando pro resto da vida o que é que eu estou fazendo nesse lugar, por que eu não nasci em Marte? Literatura é arte. Então, assim, a literatura também é arte. Então, a arte, ela nos traz a catarse. Nos traz para a catarse, né? Então, por essas questões, o teatro ele se torna um patrimônio. Assim como a pintura, assim como a escultura, assim como a arquitetura. E aí, no teatro, a gente vai ter essa bifurcação. Tanto pode ser material quanto imaterial. A professora, se por algum acaso tivesse uma questão no Enem, falando sobre patrimônio material e mencionasse o teatro, como é que eu saberia se de fato está falando sobre a materialidade do teatro ou a imaterialidade? Material é aquilo físico, palpável, que perdura sem precisar muito da nossa intervenção. O Teatro Alberto Maranhão, ele está lá. Se a gente não mexer nele, ele vai continuar lá por um bom tempo. Porque também se a gente não fizer a manutenção, o negócio desaba. Mas as obras de Shakespeare. Se eu pegar o livro de Shakespeare, se eu pegar Romeu e Julieta e botar numa estante, e ninguém no mundo nunca mais pegar naquele livro, No máximo, quando eu comecei a arrastar. ele vai se perder. A história vai se perder. Então, o imaterial eu preciso do envolvimento pessoal para poder dar seguimento. Eu tenho o registro, que é de extrema importância, porque sem um registro, hoje em dia, a gente não tem conhecimento. Antigamente era diferente, né? Os contos de fadas, por exemplo, eles passaram séculos sendo contados de geração para geração. Hoje em dia, se a gente não tiver o registro, é muito difícil. A nossa geração, ela perdeu essa, não é nem a ciência, ela perdeu essa dinâmica, né? De passar o conhecimento. A gente acha que conhecimento a gente só passa na escola. Quem é que senta aqui com um avô para escutar a história de antigamente? Só 2. Na rua de aluno, só 2. Então, assim, a gente perdeu essa prática. E aí, se a gente não passar isso adiante, o patrimônio imaterial, ele vai se perder. Por isso que o registro é tão importante. Porque com o registro, nós temos algo documentado, mostrando como é que era, quais eram os processos e os procedimentos. Mas se a gente também não botar esse registro para ser movimentado, ele se perde. Então, se está falando de algo que pode se perder no tempo,
em um período um pouco mais curto, é imaterial. Se não precisa da movimentação pessoal, não precisa da movimentação humana para ser passado adiante, é imaterial. Se está falando de algo que está ali, concreto, que dura e perdura independente das pessoas, né? Ele é material. Oi. Então, no caso do conceito dessa questão sobre o patrimônio em relação ao teatro, para a gente saber o que responder, a gente tem que analisar o conceito da questão e relacionar com a questão se ela depende do ser humano para... Exatamente, aí você tem que analisar o contexto para poder saber se... para poder identificar. Qual seria a resposta. Exatamente. Mas isso aí, gente, vocês começam a aprender a trabalhar isso aí, porque tudo é contextualizado. Então, principalmente no Enem, tudo que vocês forem fazer, se vocês não tiverem uma contextualização, vocês não vão identificar o que é de fato. Ok? Alguma dúvida? Não. Deixa eu encerrar aqui.